Olá, tudo bem? Eu sou a Vida Altoé, eu sou músico da Orquestra Sinfônica Jovem Maestro Joaquim Jaime, ou para facilitar o JJ, onde eu toco violino. E hoje eu vou falar com vocês um pouquinho sobre o funcionamento do violino em si, apresentar um pouquinho para vocês esse instrumento. Bom, o violino, ele é muito antigo. A gente não sabe exatamente em qual data, mais ou menos, se criou o violino, ou quem foi a pessoa que falou, vou criar um instrumento e vou dar o nome dele de violino. A gente sabe que ele foi derivado do instrumento que foi sendo construído com o tempo, que surgiu mais ou menos no período da Renascença, e ele veio da viola da gamba, que é um instrumento parecido com o violino, né? E também da rabeca, é uma mistura dos dois que foi sendo desenvolvido. E ele se desenvolveu bastante no período barroco, bastante mesmo. E no período clássico, início do romântico, tiveram algumas adaptações depois da Revolução Francesa, porque o violino, no período barroco, chamado violino barroco, ele era um pouco diferente desse violino aqui, do violino que a gente chama de violino moderno. A construção dele era, assim, a parte de madeira era bem parecida, mas o braço, por exemplo, ele não era tão angulado, ele era reto. Aqui, essa parte aqui não era para baixo, assim, era reta. O cavalete era mais baixo, as cordas eram de tripa. E tinha algumas outras coisas que eram um pouquinho diferentes, né? Por exemplo, a gente não tinha queixeira ou espaleira, que são duas coisas que ajudam a gente a segurar o instrumento. E isso tudo teve essa mudança toda no instrumento depois da construção dele, né, na parte de metal, etc. Porque depois da Revolução Francesa, os burgueses, que é a nova classe social que surgiu com a Revolução Francesa, eles também queriam consumir música, né? Porque antes a música era feita basicamente dentro das igrejas, né, para louvar a Deus, e dentro dos castelos, porque os reis queriam ouvir música, então eles tinham esse privilégio, digamos assim. E quando a burguesia surgiu, eles queriam desfrutar das artes também, incluindo a música. E aí foram construídos salas de concerto muito grandes, e na verdade os instrumentos eles passaram a ser tocados nessas salas de concerto para um grande número de pessoas, para um público muito maior. Antes da Revolução Francesa era muito comum da música ser tocada em ambientes menores, em salas, em câmeras. Daí vem o nome música de câmera, que normalmente são grupos menores, como um quarteto de cordas ou um trio, alguma coisa menor, que não precisa de tanta projeção sonora quanto uma orquestra, que vai tocar num ambiente muito maior, para muito mais pessoas, né? É claro que é possível você tocar com um quarteto de cordas para muitas pessoas, mas esse grupo ele não tem o mesmo impacto sonoro que uma orquestra, porque uma orquestra tem muito mais instrumentistas, né? Então, por causa dessa mudança, dessa necessidade que a sociedade trouxe à música, o violino passou por algumas mudanças para ter uma projeção sonora um pouco maior, né? Para poder chegar mais longe, chegar com mais presença. E aí, por isso que o braço que era reto passou a ser assim, o cavalete ficou mais alto, as cordas foram trocadas para cordas de metais, né? Alguns metais diferentes, e algumas coisas foram adicionadas no violino, né? E junto com isso, com essa mudança também, os compositores começaram a explorar cada vez mais as posições mais agudas do instrumento, que ficam nessa região aqui. Então, começou a ter necessidade, porque antes não se tocava sem isso aqui e sem isso aqui, então é como se fosse aqui, do lado de cá. Tipo, os músicos começaram a sentir a necessidade de segurar melhor o instrumento, porque às vezes precisava fazer saltos muito grandes aqui o tempo inteiro, ficava mexendo a mão pra lá e pra cá, e nisso o violino ficava, né, difícil de ser segurado. Então foi inventada a queixeira, que além de proteger o verniz do instrumento do suor, porque o suor tem ácidos que corroem o instrumento, e corroem o verniz também, né, e o verniz está protegendo o instrumento, então é melhor você proteger o verniz para proteger ainda melhor o instrumento. Então foi criado a queixeira, que a gente apoia a mandíbula ou o queixo,
a depender da pessoa. E aí a pessoa consegue segurar ainda melhor o instrumento, mas para alguns concertos, para algumas peças e para algumas pessoas, como é o meu caso, que eu tenho um pescoço gigantesco, isso aqui ainda é um pouco desconfortável para fazer mudanças aqui muito grandes, então o instrumento quer ir junto para lá. E daí, não vou lembrar o ano, mas no início do período romântico foi criada a espaleira, que se coloca na parte de trás do instrumento, para ajudar, para preencher um pouco mais esse espaço aqui, né, ficar um pouquinho maior, e daí você consegue segurar o instrumento melhor para poder fazer as mudanças aqui, poder ir com a mão para lá e para cá e poder fazer todos os malabarismos que os compositores querem que a gente faça. Mas aí, então isso é um pouquinho da história do violino. E como é que o violino funciona, basicamente? Bom, a gente tem um segmento de corda aqui, né, do cavalete até a pestana, que é uma pecinha preta aqui, que é complicado de ver, porque é da mesma cor do espelho, que é essa parte aqui, a gente põe os dedos. Mas ela fica presa aqui e fica presa no cavalete. E essa parte aqui da corda é o segmento de corda vibrante. Quando a gente puxa, ela vibra. Mas além disso, ela tem um trechinho que vem aqui pra cima, na caixa de cravelhas, e essas daqui são as cravelhas, que vão, dependendo de pra onde a gente gira, elas vão dar mais tensão à corda, deixar ela mais tensa, ou relaxar um pouquinho. E isso vai mudar a afinação da nota. E ela é presa do outro lado aqui, né, pra ficar presa em algum lugar para poder tensionar. E aqui a gente também tem essas pecinhas de metal, que em alguns violinos, como é o meu caso, a gente só usa na corda Mi, porque a corda Mi quebra muito fácil, mas em alguns outros instrumentos é possível ver nas 4 cordas. E ela tem a mesma função da cravelha. Qual a lógica da cravelha? A gente pode mudar a altura da nota, ou seja, quantas vezes ela vibra dentro de um segundo, de 2 formas. A primeira delas é pelo tamanho da corda. Então, se eu tenho uma corda que é maior do que a outra, aliás, são 3 formas. A primeira é o tamanho, o segmento. Se eu tenho uma corda que é maior do que a outra, em comprimento, ela vai ser mais grave. Então, o violino, ele tem um certo pitch, ele toca numa certa altura, né, por causa do tamanho do segmento de corda. Eu não consigo ter tensionar minimamente para o instrumento soar abaixo de um certo limite, porque aí a corda fica frouxa, né? Mas o violoncelo, por exemplo, que é o instrumento que meu pai toca, ele tem um segmento de corda muito maior. Logo, quando eu toco, o instrumento é muito mais grave. Isso, logicamente, não vai... Tipo, esse timbre, esse som que você escuta não é derivado só do segmento de corda. Uma outra coisa que influencia na altura do som é o quão grossa é a corda. Então, por exemplo, vou mostrar no violoncelo, que é um pouquinho maior. Provavelmente vai dar pra ver melhor. Peraí, deixa eu tirar o violino daqui pra não cair. Deixar no chão, que o chão não passa. O violoncelo, ele tem a mesma lógica do violino. São 4 cordas, sendo essa mais grave e essa mais aguda. Você pode ver que o diâmetro dessa corda, da corda Dó, é bem mais grosso, bem maior do que o da corda Lá. Né? Então, apesar de ter o mesmo tamanho de corda, o mesmo segmento de corda, essa corda é muito mais aguda do que essa, porque ela é muito mais fina do que a corda Dó. E isso também é válido para o violino. O violino ele tem uma corda mais grave aqui, que é a corda Sol, e uma corda mais fina do lado de cá, que é a corda Mi. Então, apesar de ter o mesmo segmento, eles também têm alturas diferentes, porque eles têm diâmetros diferentes. E a terceira forma de você mudar o pitch vocal, o pitch de uma nota, o quão aguda é uma nota, é você dando mais ou menos tensão para uma corda. Então, a mesma corda, se eu tirar um pouco da tensão, que é isso que as cravelhas dos microafinadores fazem, o som fica mais grave. E quando eu dou mais tensão girando a cravelha,
vibração sobe, a nota fica mais aguda. E é assim que a gente afina o violino, a gente vai afinar o violino mudando a tensão da corda. Mas então tá, eu tenho uma corda que vibra numa certa frequência por causa do segmento de corda, de quão tenso ela está e do diâmetro da corda. Mas e daí? Como é que isso se transforma em som, né? Bom, a corda por si só, quando ela vibra, ela já está movimentando um pouco de ar. E essa movimentação do ar que a gente ouve, porque as ondas que estão na corda, elas estão fazendo com que o ar se movimente na mesma velocidade, e isso é reconhecido pelo nosso ouvido, dentro da cóclea, e pelo nosso cérebro como som. Bom, mas tá, uma corda vibrando, som, qual o problema? O problema é que uma corda sozinha, ela não tem projeção suficiente. Você não consegue reconhecer vibrações suficientes. Então, isso daqui, essa parte de madeira, é chamada de caixa de ressonância. O que significa? Que ela vai vibrar junto com as cordas, na mesma frequência das cordas, por isso ressonância. E é essa caixa que vai potencializar esse som. Então o ar que está aqui dentro, ele vai sair com muito mais potência sonora. E o ar que entra em contato aqui também vai vibrar. E é uma área, a superfície da caixa de ressonância é muito maior do que somente das cordas, então você tem muito mais projeção. Então o que acontece? A corda, quando ela é estimulada tanto pelo pizzicato, né, que quando a gente puxa com o dedo, quanto pelo arco, através da... Gente, eu esqueci o nome da palavra. Do atrito, através do atrito. Ela vai vibrar e ela por si só já vai produzir alguma coisa de som, mas que a gente não chega a reconhecer, ou pelo menos não vai muito longe, tá? E aí, essa frequência, essa vibração, ela vai ser passada para o cavalete, que é o cavalete que está em contato direto com as cordas e com a caixa de ressonância. Então, toda a vibração da corda vai ser passada também para o cavalete. E o cavalete, ele é tipo uma ponte de vibração entre as cordas e a caixa de ressonância. Então, essa vibração vai ser passada do cavalete para o tampo do violino, que vai vibrar, por causa do cavalete, na mesma frequência das notas que eu estiver tocando nas cordas. E aí, o tampo, ele vai estar vibrando, e vai fazer as laterais vibrarem também, as faixas do violino. Mas aí eu preciso que o fundo vibre também na mesma frequência, porque senão pode dar algum problema. Então aqui dentro, perto do pé da corda mais fina do violino, existe um pedaço de madeira que vai do tampo ao fundo do violino. E esse pedaço de madeira se chama alma. E a função da alma é fazer com que o tampo e o fundo vibrem na mesma frequência, ao mesmo tempo. E ela também é uma peça de madeira. Então, dessa forma, eu tenho todo o corpo do instrumento vibrando ao mesmo tempo. Então, o ar que está aqui dentro, ele vai estar vibrando de maneira uniforme. E aí, os Fs são responsáveis para que o ar saia numa certa velocidade e numa certa direção. Uma coisa bem específica que foi calculada, tudo bonitinho. E é por causa disso que quando eu toco, eu consigo ouvir tão claramente o som do violino. E é basicamente assim que o violino funciona. Então, você pode ver que cada detalhe do violino tem um motivo, tem um porquê, né? Por exemplo, esse desenhozinho, esse risquinho preto que tem em volta do violino, isso aqui serve para proteger o tampo e o fundo do instrumento, ele tem dos dois lados. Isso aqui acontece o seguinte, quando você vai viajar ou alguma coisa assim, às vezes você se descuida um pouquinho e o instrumento bate em algum lugar. Isso é madeira seca. O que significa? Que a madeira racha, ela lasca muito fácil. Então, se eu bater o violino em alguma coisa dura, pode acontecer de rachar o instrumento. E aí o instrumento vai parar de funcionar tão bem, porque eu vou ter uma parte de uma madeira que vai estar vibrando numa frequência, essa aqui vai estar vibrando quase na mesma frequência, mas elas não vão estar vibrando juntas. Então eu tenho uma diferença de frequência ali bem pouca, mas que é muito relevante para o funcionamento do instrumento. Então, para evitar que
que o tampo rache, essa faixazinha aqui, ela é um corte que é feito no violino, que não atravessa a madeira toda, tá? É uma valetazinha, e aí é colocado uma fatiazinha de madeira em volta dele todo. O que isso significa? Que quando eu bater o instrumento, aí ele for lascar, essa lasca vai parar nesse risquinho aqui, porque como ele já tá fragilizado, o risco para ali, ele não passa para o fundo do instrumento. É claro que dependendo de como você bate, se você deixar o instrumento cair no chão, alguma coisa assim, isso aqui não vai ser suficiente, o instrumento vai rachar, né? Mas eu gosto de pensar o como que o instrumento foi desenvolvido com o passar dos anos para ser totalmente funcional, além de ser muito bonito, né? Bom, mas é isso. Esse vídeo faz parte de uma série de ações da rede de núcleos musicais de Goiânia, a fim de apresentar um pouco do nosso trabalho nesse período de isolamento social. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco mais do violino e vocês podem nos acompanhar em todas as redes sociais. Muito obrigada por ter assistido até aqui e usem máscara sempre que sair para diminuir o contágio e, se puder, fique em casa.